Amém? Enquanto isso, vai abrindo a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Luiz, graças a Deus. Pesa sobre mim, né, uma responsabilidade nessa noite. Confesso para vocês que não foi fácil, porque a mensagem que nós estamos ministrando esses dias é um desafio muito grande, porque ela mexe, né, muito na área espiritual e principalmente com a identificação, né, nossa como cristão, do nosso papel, daquilo que nós temos como chamado e propósito de Deus. Nós temos falado nesses dias sobre o processo e o propósito, e temos trago alguns desafios, né, para a igreja, e esses desafios surgiram como pergunta, e no decorrer do andamento do ensino, né, já tem alguns domingos que nós estamos ensinando sobre isso. Não sei ainda quantos domingos nós vamos ainda ensinando sobre isso, né? Estamos aí na direção do Espírito Santo, com muito temor e temor no coração, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu estava clamando o Senhor hoje à tarde em oração, falando: Deus, o Senhor tem que ter misericórdia de mim, Senhor, porque é um peso muito grande, uma luta muito grande no mundo espiritual, né? Porque é uma batalha travada mesmo no mundo espiritual. E essas perguntas acabou tornando, né, algo para análise da nossa vida. E a primeira dela tem até a ver com isso que está acontecendo, né, no nosso país hoje. Que a primeira pergunta foi que a nossa crise de identidade tem afetado os nossos projetos e a nossa descendência. E isso é uma realidade em todo o campo, né? Em todas as áreas. A falta de uma identidade, né? De saber o papel, de saber o posicionamento, gera crises, né? Tanto nos nossos projetos, tanto quanto nos nossos descendentes, os nossos filhos, né? Aqueles que virão após nós, qual a confiança que terão, né? Em que acreditarão, em quem esperarão. Então o nosso posicionamento hoje, a identificação do processo da nossa vida hoje, é muito importante para a continuidade da sociedade. É muito importante, porque não sei se vou também conseguir trazer essa mensagem, mas Deus é um Deus de aliança, e Deus faz uma aliança, o diabo copia essa aliança, invertendo, né, o papel dessa aliança. Então é importante nós entendermos o nosso papel, o nosso chamado, né, entender por que nós fomos criados, entender qual é a nossa identidade dentro do posicionamento de Deus. Porque se nós não entendemos isso gera uma crise, né? Não só nos nossos projetos, nossos planos, também como na nossa descendência. E a outra coisa que nós falamos aqui domingo passado, que a distração é uma fuga de nós mesmos. Muitas vezes o homem, por não querer parar e pensar em si, não no sentido de egoísmo, não no sentido de individualismo, mas no sentido de parar e analisar quem é, por que Deus te criou, né? Por que Deus te formou. E tem um teólogo e filósofo francês chamado Blaise Pascal, que em 1623 ele trouxe uma definição sobre isso, ele defendeu uma tese sobre isso, né? Onde o homem precisa de voltar o olhar para dentro de si, para saber quem ele é, para saber a razão da sua criação, saber o porquê, porque Deus não nos criou porque não tinha nada para fazer,
Deus não estava desocupado, né, sentado na praça, ouvindo uma banda passar, tocando coisas de amor, e de repente falou: não tenho nada para fazer, vou criar esse ser. Não, Deus nos criou com um propósito, e nós precisamos entender este propósito que Deus nos criou. Para quê? Qual é o meu papel dentro da sociedade? Qual é o meu papel dentro da família? Qual é o meu papel dentro da igreja? Eu preciso entender isso, eu preciso voltar este olhar para dentro de mim. E na sua tese, Pascoal diz que quando o homem não quer olhar para dentro de si, para trazer uma definição dentro de si, ele procura uma distração. E é por isso que a gente vive hoje num mundo, né, onde existe um grande número. Eu anotei a palavra porque eu não sei falar português direito. Eu falo alemão, mas português eu não falo. Hoje nós vivemos num mundo, né, de uma grande entretenimento, né, onde as pessoas estão ocupadas, né, muitas vezes com o dedinho, vê um monte de besteira, né, buscando uma distração para ele não parar e pensar quem ele é. É por isso que a gente vê muitas vezes hoje a igreja não querendo um entendimento, mas querendo algo que a faça distrair, né? Ou passar por um processo sem entender aquele processo. E na verdade a gente precisa de entender o processo da nossa vida. E quando o homem, olha, que quem definiu isso, né, este teólogo e filósofo, foi em 1623. Ele já dizia que o homem iria buscar distrações para não pensar no seu papel, na sua responsabilidade. Em 1623. Eu acho que nem telefone fixo tinha, né? Você imagina celular e WhatsApp, mais Instagram, mais Face, mais, um monte de coisa que tem por aí. Vocês imaginam? É por isso que muitas vezes a pessoa ela passa horas e horas em distrações, em entretenimento, e não para pensar qual é o meu verdadeiro papel, qual é a minha verdadeira responsabilidade. E nós vamos ver isso tudo dentro da Bíblia aqui. Nós vamos caminhar dentro da Bíblia para falar sobre isso. E nós precisamos, irmãos, todos os dias atualizar a nossa vida. Todos os dias nós precisamos parar e pensar sobre o processo da nossa vida. Parar e pensar: por que verdadeiramente que Deus me criou? Por que verdadeiramente eu existo? Qual é o meu papel dentro deste conjunto da sociedade? Qual é o meu papel? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos cair no mesmo erro desses homens aqui, deste texto que nós vamos ler em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Porque Jesus estava discutindo sobre isso, e de repente um homem, né, ou alguém lá no meio, aonde daquele grupo que Jesus estava discutindo, ele disse, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Vamos pular aí, para nós ganharmos um pouquinho de tempo. Vamos lá para o versículo 23, depois você lê o restante dos versículos. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então isso é muito sério, amado, porque esse convite, ele não foi feito, né, no dia de hoje.
Este convite ele não foi feito há 5, 10 anos atrás, mas este convite ele já foi feito há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus entregou a sua vida ali na cruz por nós. O convite foi feito para nós, porque ele afirmando na palavra através do Evangelho de João, ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vou vos preparar lugar, e quando estiver preparado este lugar, eu voltarei para vos buscar. Isso é um convite, sim ou não? E quem está preparado para esse convite? O convite já foi liberado. E se nós não analisarmos a nossa vida, não pararmos para refletir sobre a nossa vida, vai acontecer conosco como aconteceu com esses homens. Começaram até desculpas. E quando você lê o texto, você vai ver que são desculpas que eram sem noções, desculpas mais sem sentido. Mas se nós olharmos também para os nossos dias de hoje, amado, talvez tem muitos de nós também que estamos dando essa desculpa para Deus. Mas Senhor, eu estou muito cansado. Mas Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Senhor. Senhor, mas com essa crise eu vou no culto, Senhor, mas com essa situação, Senhor. E na verdade, amados, são desculpas, porque verdadeiramente Deus conhece o nosso coração e sabe verdadeiramente da nossa condição. Talvez aquele que não saiba da nossa condição somos nós mesmos, porque muitas vezes nós não paramos para refletir sobre a nossa vida, como diz Pascoal, de saber do propósito da nossa existência, do porquê. E muitas vezes nos tornamos religiosos, vamos na igreja no automático, vamos na igreja no robô. Muitas vezes programamos a nossa vida: domingo, tal horário eu tenho que estar na igreja. Quarta-feira, tal horário eu tenho que estar na igreja. Só que a vida cristã não é assim, meu amado. A vida cristã ela é uma vida diária, é uma vida de intimidade diária com o Senhor. Ele não é um processo de culto, porque na verdade, meu amado, desculpa ser franco com você, Deus não veio aqui pelo nosso culto, porque na verdade nós nem sabemos como cultuá-lo Ele. Por questão de culto, Deus tem diante de si os serafins que ficam diante dele 24 horas, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Deus não veio pelo culto, Deus veio por nos amar. E somos nós que temos que parar e nos refletir sobre isso. Davi certa vez disse: o que eu darei para o Senhor? O que eu posso dar para o Senhor? O que nós podemos dar para Deus? Mediante a tanta grandeza, a tanto amor. Pararmos e analisarmos dentro do reflexo da existência da nossa vida, porque o ser humano só foi criado porque existia Jesus para vir morrer na cruz por nós. Porque antes de sermos criados, Deus já sabia que nós iríamos pecar, e a providência do perdão dos nossos pecados já estava pronto antes de nós existirmos, desde a fundação do mundo. E muitas vezes nós achamos que somos os bambambãs, achamos que somos muito bons, vamos à igreja. Eu sei que essa mensagem muitas vezes ela é muito dura de ouvir. Eu sei que é, porque a espada ela é de 2 gumes, tá, gente? Ela corta para lá e corta para cá também, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta para os 2 lados. E talvez, né, muitos poderiam pensar: pô, o pastor podia dar um refresco hoje, trazer uma mensagem mais alegre para nós pularmos, dançarmos. Mas será que isso iria verdadeiramente ser a vontade de Deus, a alegria do Senhor? Então nós temos que parar e analisarmos verdadeiramente aquilo que
é a realização ou a satisfação do processo da nossa vida mediante a vontade de Deus. Porque na caminhada do homem, o homem ele tem perdido três sentidos ou três posicionamentos. E nós, para entendermos o princípio, entendermos aquilo que Deus tem designado para a nossa vida, para entender aquilo que é determinado por Deus, nós temos que olhar para o princípio. Agora, o que é o princípio? O princípio não é um ponto inicial de algo, de uma era ou de um acontecimento. O princípio, segundo a palavra de Deus, é Jesus. Colossenses disse, Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, versículo 16 e 17, diz que todas as coisas subsistem por Ele. Através dele todas as coisas foram criadas. Apocalipse diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é, o que era e o que há de vir. Então, toda vez que nós precisamos de analisar o processo da nossa vida, nós vamos olhar para o princípio. O princípio não é o início da história da humanidade. O princípio não é a história do início do Brasil. Não é um acontecimento. O princípio é Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e entender por que Jesus veio nessa terra, por que Jesus esvaziou de si mesmo e veio morrer pelo monte de pecadores que muitas vezes não valoriza isso. Jesus é o princípio. Todas as coisas foram feitas através dele e por ele. Sem ele nada existia, nada iria existir. Se Jesus não existisse, nós também não existiríamos. A segunda coisa, nós precisamos entender que tudo, ou que todo princípio, é governado por leis e por fundamentos. Tudo o que acontece no universo, tudo o que acontece no relacionamento do ser humano, tudo que cerca a nossa vida é governado por leis e por fundamentos. Hebreus capítulo 1 diz que Deus criou o universo e o sustenta pelo poder da sua palavra. E pelo poder da sua palavra Ele sustenta todas as coisas. E diz mais: eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como roupa, mas tu és o mesmo. Deus não muda. Deus, Ele fundamentou todas as coisas, estabeleceu todas as coisas, e Ele sustenta tudo isso pela sua palavra. O profeta diz que Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. E nós precisamos entender que nós somos regidos pelo princípio, que é Jesus, e nós temos sobre a nossa vida uma governança, um fundamento de leis que foram fundamentadas pelo Senhor. Nós não podemos viver uma realidade que não funciona, ou que muitas vezes funciona de qualquer maneira. Porque quando nós não temos entendimento disso, porque a vida até funciona, as coisas parecem até dar certo, aconteceu alguma coisa aqui, outra ali, mas não é dentro da realidade, dentro do processo, daquilo que verdadeiramente Deus quer. E é muito sério quando Deus diz que nenhum daqueles que foram convidados provará do seu banquete. Então nós temos que parar e fazer um reflexo da nossa vida, fazer uma análise, um check-up da nossa vida, analisar qual é o meu posicionamento hoje,
Eu tenho entendido o princípio que é Jesus. Eu tenho estado debaixo dessa governância, dessa lei, dessa subsistência de Deus. A grande questão, meu amado, é que muitas vezes nós desenvolvemos a nossa fé a partir de nós mesmos. Nós definimos a nossa fé por aquilo que nós pensamos. Eu penso que tem que ser assim. Eu penso que tem que ser dessa maneira. Essa coisa aí é muito chata. Para que isso? Para que aquilo? Santidade, para que isso? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Por que eu tenho que isso? E na maioria das vezes a humanidade define a sua fé por aquilo que ele pensa. Só que a nossa fé não pode ser definida por aquilo que nós pensamos. Tem que ser definida pelo autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É Ele o autor e consumador da nossa fé. É através de Cristo que nós precisamos olhar e ter entendimento sobre a nossa fé, não segundo aquilo que eu penso. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, são mais altos que os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Só que a grande questão é que nós vivemos hoje numa era onde a igreja quer definir o seu padrão de fé. Eu vou servir a Deus, é assim. Eu vou servir a Deus se for assim. Esse negócio isso não é comigo. A segunda coisa, nós não podemos definir a nossa fé pelo lugar que nós estamos. É por isso que nós encontramos hoje muito crente perdido, porque ele quer definir a sua fé pelo lugar que ele está. Daniel não definiu a sua fé por estar no palácio ou por estar na cova dos leões. A fé que ele tinha no palácio era a mesma fé que ele tinha na cova dos leões. No entanto, quando ele estava na cova dos leões, a fé dele fez com que a boca dos leões foram fechadas e não o devorasse quando ele foi julgado na cova. A grande questão hoje que nós vivemos hoje, aonde as pessoas querem definir a sua fé pelo lugar que está. Se ele está bem com Deus, ele está bem na sua fé, ele dá glória a Deus, ele pula, ele grita. Mas se de repente ele passou por um processo que o desagradou, Deus não serve, Deus não me ama. Deus não se importa comigo. O lugar que você está não pode definir a sua fé. Se eu estou dentro da igreja, o pastor está pregando, o louvor está cantando, está todo mundo orando, a minha fé está ativa. Mas se eu estou lá fora, a minha fé muda? Não. A minha fé tem que ser a mesma. Eu preciso acreditar em Deus em todos os percursos da minha vida, em todos os momentos da minha vida. Eu não posso definir a minha fé pelo lugar que eu estou. Quando nós olhamos para os homens e as mulheres da Bíblia, nós vimos que eles definiram sua fé pelo princípio, não pelo lugar que estavam. Não importa se eles estavam numa cadeia, presos por causa de Cristo, mas eles estavam louvando o Senhor. Eles haviam apanhado, eles haviam açoitados por causa de Cristo, mas à meia-noite eles estavam ali cantando louvores, estavam ali adorando o Senhor, e o anjo vem e traz a libertação para eles, e traz o livramento para eles, porque eles não definiram a fé por estar dentro da sinagoga, ou por se estar preso, mas eles definiram a sua fé pelo princípio. Eu acredito em Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, Ele trouxe uma definição para mim, e eu vou nessa definição. Glória a Deus. É bom que você esteja entendendo, porque na verdade, segundo Pascal, o homem busca o entretenimento para ele não ter entendimento. E quando a pessoa não tem entendimento, qualquer coisa, agora eu vou complicar, porque eu não vou saber falar essa palavra. Quando ele não
tem entendimento, qualquer coisa serve para divertir ele. Não sai bem. Qualquer coisa alegra ele. Que eu ia falar. Você já sabe qual que eu ia falar, né? Qualquer coisa enterte ele. Falei certo? Qualquer coisa distrai ele, né? Ele não tem entendimento. Ele é como uma criança, né? A criança está chorando, você dá uma balinha para ela, ela para de chorar. Você intestiu ela. Só que o nosso posicionamento de fé não pode ser assim. Então, voltando aqui aonde nós paramos na mensagem do domingo passado, nós precisamos de ter uma visão definida. A visão, ela nos aponta para o destino. Vamos dizer isso junto, diga comigo. A visão aponta o destino. Quando Cristo começa a pregar, a sua primeira mensagem é: arrependei-vos, porque próximo ou é chegado o reino de Deus. Jesus, ele chega iniciando o seu ministério, não chega passando a mão na cabeça daqueles homens, daqueles religiosos, mas Jesus chega chamando todos eles de pecadores. Porque se Jesus disse para eles arrependerem, é porque havia pecado. E Jesus disse: arrependa, porque o reino de Deus está próximo de vós. Jesus está dizendo: olha, compreenda a visão de reino, entenda que vocês precisam ir para este reino. O texto base que nós estamos usando para esse segmento de ensino é João capítulo 17, porque Jesus faz uma oração agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, porque esses homens entenderam o plano que eu vim trazer para eles. Jesus não estava falando da redenção da cruz, mas Jesus estava falando de uma transmissão de algo, de um princípio, de um valor que aqueles homens entenderam. É por isso que você vai ver que no início da igreja nada parava aquele povo. Quanto mais matava, mais eles cresciam. Quanto mais perseguia a igreja, mais eles trabalhavam em favor de Cristo. E hoje a gente vê um monte de crente que qualquer coisinha, eu estou largando tudo isso, estou indo embora. Isso é muito ruim. Quando cortaram o pescoço de Tiago, prenderam Pedro, a igreja foi orar. Ninguém saiu correndo desesperado, não. Mas hoje qualquer coisinha, as pessoas estão correndo, estão fugindo, porque não tem visão, não entende aonde quer chegar. A morte não é o fim, mas a morte é o início de um processo para aquele que crê em Jesus. Paulo disse: para mim o morrer é lucro. Tem pessoa que, se falar de morte com ele arrepia até o cabelinho que não tem na cabeça, ele arrepia. Tem crente que não quer ouvir sobre morte, com medo. Paulo diz: estou preparado. Paulo escreve sua última carta de despedida, falando da sua morte que estava chegando. Eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé, estou cumprindo meu papel. E sei que está preparado para mim uma coroa. Isso é ter visão, saber aonde que você quer chegar. Ainda que o caminho é estreito, ainda que o caminho seja apertado. Agora, dentro da visão eu preciso treinar ela. Eu preciso treinar a minha visão. Porque ninguém chega a um destino sem um treinamento. E como eu vou treinar a minha visão? Buscando coisas concernentes à visão, ao entendimento que Deus tem para a minha vida. Porque a palavra diz que aquilo que eu planto eu colho.
Se eu começar a plantar coisas que estão fora da visão, que está fora do direcionamento de Deus, eu vou colher coisas que vai me conduzir para fora do caminho. Mas quando eu estou dentro da visão, eu planto dentro da visão aquilo que vai me acrescentar, aleluia, e a me ajudar a chegar até a visão. Porque a visão, ela aponta para o futuro, aponta para o meu destino. E vai passar anos e anos. É por isso que a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Você precisa ir até o final. Não existe meio caminho, meio estágio, meio percurso. Você precisa treinar para isto. Como treinar? Estudar a Bíblia, meditar nela. Eu tenho dito aqui, e foi uma das nossas mensagens, que a Bíblia reflete quem você é. A Bíblia diz quem você é. E você precisa treinar a palavra de Deus, a oração, o jejum. Você precisa treinar para que a sua visão não se perca. Davi era um homem que tinha tanta visão e sabia tanto o seu destino, daquilo que Deus tinha proposto para a vida dele, que ele não teve medo de desafiar o gigante. Davi tinha entendimento. Ele entendia o processo da sua vida. No entanto, ele vai lutar com aquele gigante. Ele vai até aquele gigante e ele disse: olha, eu não vou contra ti nem com espada nem lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Senhor de Israel. Porque ele tinha um entendimento que a luta dele, aleluia, Deus estava com ele naquela luta. Porque Deus tinha algo para a vida dele. E se você acompanhar as mensagens anteriores, você vai ver que nós falamos aqui de 3 textos da Bíblia. Primeiro deles, Hebreus capítulo 5. A palavra diz: vocês já deveriam ser mestres e ainda são crianças, ainda estão querendo leitinho. Vocês já deveriam estar ensinando, mas ainda estão querendo ainda o leite. Para ser um mestre precisa de treinamento. Você precisa de ser maduro, ter uma maturidade para ensinar o outro. A questão é que nós vivemos numa era de uma igreja imatura, onde crianças estão ensinando crianças. Que as pessoas não querem amadurecer, porque o amadurecimento traz responsabilidade. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13: eu fui criança, tinha comportamento de criança, mas eu deixei de ser criança. Isso significa responsabilidade, isso significa compromisso. Porque você não cobra de uma criança alguns compromissos. Você não vira para o seu filho e diz para ele: você tem que comprar o arroz, você tem que comprar o feijão, você tem que pagar a conta de água e a conta de luz. Não. Talvez você cobra da criança, a responsabilidade dela é para a escola, estudar. Mas vai chegar um ponto da maturidade que ele vai ter que chegar, que ele vai ter que entender que o processo da sua vida é adquirir essas coisas para o seu sustento. Precisa deixar de ser criança. Quando Tiago escreve no primeiro capítulo de Tiago, Tiago diz que se você pedir, peça com fé, não duvide. Porque aquele que duvida é semelhante a uma onda. Ele é levado por qualquer vento, ele não tem firmeza, ele não tem um propósito estabelecido, ele não tem uma decisão, a sua mente é dividida. Nós precisamos nos posicionar na fé, meu amado. Independente do percurso, do processo da vida, nós estamos firmes em Cristo. A nossa certeza é Cristo, a nossa convicção é Cristo. Independente. Aqui Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4:
sei passar por tudo. Eu entendo todo o processo da minha vida. Eu sei ter, eu sei não ter. Eu entendo o processo da minha vida. Fui apedrejado, fui açoitado, fui preso. Eu sei passar por tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E Paulo diz mais: eu tenho um processo na minha vida, mas uma coisa eu faço: eu prossigo para o alvo, para aquilo que está determinado em Cristo Jesus. Isso é maturidade, isso é crescimento, isso é deixar de ser criança. Então eu preciso ter uma visão. Diga comigo: a visão aponta o destino. Diga comigo assim: a visão requer treinamento. Você precisa ler. Eu digo aqui, tem bons livros no mercado, tem boas coisas na internet. Cuidado com o que você vê também, que tem muita besteira, muita heresia. Você precisa gastar tempo com a sua vida espiritual, né? Você precisa buscar, treinar para isso. Lê a Bíblia. Não fica acreditando só no que os outros falam, no que os outros te passam de mensagem. Mas procura na Bíblia, lê a Bíblia, medita nela dia e noite, diz o Senhor, para que a sua visão não seja roubada, para que a sua visão não seja distorcida. Porque o texto que nós lemos aqui é muito sério: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isso é muito sério, meu amado. Isso é muito sério. A segunda coisa que nós precisamos entender é que nós temos uma missão. É aquilo que você faz para chegar e cumprir a sua visão. É o percurso que faço para alcançar a visão. A minha missão é eu fazer no processo de Deus aquilo que traz um aprimorar na minha visão, ou um crescimento na minha visão. Numa das mensagens anteriores aí, eu não sei mais qual, eu disse que o homem foi feito na terra. Tudo na terra precisa de um processo. Deus criou todas as coisas, mas as plantas começaram a crescer após o primeiro sereno que veio sobre a terra. Uma árvore, ela não cresce da noite para o dia, do dia para a noite. Uma árvore, ela precisa de um processo para o seu crescimento. Tudo que é feito na terra precisa de processos. Tudo. E não é diferente na nossa vida, porque nós fomos criados na terra. A nossa vida é feita de processos. E a plenitude da nossa vida é quando nós vencemos o processo, e aí nós adquirimos entendimento. Porque todo o processo que eu passo na minha vida, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou me tornando mais sustentável. Então eu preciso entender que a vida, ela é feita de processos. Quando eu tenho uma visão definida, ainda que o processo dentro da missão seja difícil, eu nunca vou desistir, mas eu sempre vou ter paixão pela visão, pelo entendimento, porque eu tenho entendimento nisto.
Eu entendo o meu papel. Eu entendo o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Eu entendo este culto dessa noite é um ato profético pela nossa nação. Eu não estou aqui simplesmente por cultuar a Deus, mas eu estou aqui como profeta nessa noite para clamar pela nossa nação. Eu preciso entender isso. Qual o meu papel aqui nessa noite? Qual o meu papel de reunir aqui? Qual o meu papel dentro da minha casa? Como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe? Qual é o meu papel? Eu faço parte de um processo, porque a vida é feita de processos. Tem alguns que definem que a vida é como uma roda gigante. Tem dia que você pode estar em cima, mas tem dia que está embaixo, ok. Mas nós precisamos saber e entender todo o processo da nossa vida. Porque se nós não tivermos uma definição da nossa visão e da nossa missão, de uma consciência daquilo que vem pela frente, nós não vamos valorizar aquilo que nós temos na nossa mão. A pessoa, quando não tem uma visão, não entende a sua missão, ele não valoriza aquilo que tem na mão. Dando um exemplo para vocês bíblico, que está em Gênesis capítulo 25, do 31 ao 34, aonde Esaú, ele tinha direito a algo precioso para a sua vida. Esaú tinha direito a gerar as gerações futuras de Israel. Mas Esaú, ele não tinha entendimento acerca da visão, acerca da sua missão. E Jacó chega e faz propõe para ele um negócio. Esaú, por não entender, ele abre mão de um direito seu por algo passageiro. Eu tenho ensinado esses dias através da mensagem que a nossa alma, ela é composta por 3 divisões: o intelecto, onde nós armazenamos tudo, o HD. A nossa alma tem a razão, aonde é definido o que é certo, o que é errado. É a área que o Espírito Santo trabalha. Todo ser humano, ele nasce com este princípio, sabendo o que é certo, o que é errado. Nós precisamos ser disciplinados e educados nisto. Por que que muitas vezes você encontra alguém lá no mais profundo de uma mata, onde ele nunca viu uma televisão, nunca viu nada, nunca viu sobre Deus, mas ele tem um instinto de buscar Deus, ainda que de forma errada, ainda que de princípios errados, mas porque isso está embutido na alma do homem, isso está embutido na vida espiritual do homem. Mas tem uma área do homem que é a menor da alma do homem, que é o desejo. E aí cabe a nós dominar, porque o desejo é algo dado por Deus. Eu tenho dito aqui, você tem vontade de comer, é normal. Deus deu o desejo, porque se nós não tivéssemos desejo de comer, nós morreríamos. E aí você come, passa o desejo, sim ou não? Eu creio que é assim, né, irmãos? Apesar que tem alguns que come e o desejo nunca. Mas o normal é, você deu o desejo de comer, você come, passa, né? E quando o desejo não é dominado, Paulo escrevendo, ele diz que esse desejo é a concupiscência da carne, ou é o desejo exagerado da carne. O desejo Deus não vai tirar, porque o desejo, ele vai fazer-nos a subsistência ou ter existência. O desejo sexual não é errado. O errado
é quando ele é feito de forma errada e na hora errada. Quando ele é ativado fora do casamento. Mas é algo que Deus deu. Por quê? Pela procriação, para a multiplicação da existência do ser humano. Cabe a nós dominarmos, porque senão torna a concupiscência da carne desejo exagerado. É por isso que você vê muitas vezes essas loucuras por aí, né? Pessoas se matando, suicidando, enfim, estrupando, porque não consegue controlar um desejo. Esaú chegou com fome, era um desejo. Jacó propõe para ele: eu tenho um prato de guisado e você tem algo valoroso na sua mão, quer trocar comigo? Esaú vira e diz o seguinte: o que me adianta ter algo precioso se eu vou morrer? Vamos trocar. Só que Esaú esqueceu que o que ele tinha era para a vida eterna. O seu desejo era passageiro. Ainda que ele morresse, Deus iria suscitar gerações dele, porque era uma promessa de Deus sobre a vida dele. O que nós encontramos hoje muitas vezes são muitos crentes trocando uma vida eterna por um desejo passageiro, por algo momentâneo. Tudo aquilo que é momentâneo, meu amado, vai ficar. Passará-se os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida não vai passar, mas ela vai se cumprir sobre a tua vida, se você quiser. Tem uma filosofia grega, e eu vou parar aqui, que diz que a necessidade é a mãe da prioridade. Que a pessoa muitas vezes valoriza mais a necessidade do que verdadeiramente aquilo que é de valor para a sua vida. É por isso que você vê muitas pessoas abrindo mão de processo na sua vida por algo que vai passar, que é momentâneo, porque não tem visão, não tem entendimento. Porque tem algo que eu quero trazer aqui para vocês, de uma definição de uma palavra grega sobre missão, que é algo assim muito profundo, que eu quero compartilhar com mais tempo com vocês. Eu não vou nem entrar, até fechei o caderno aqui para não ser tentado a entrar, né? Mas para me parar aqui. Amém ou não? Mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isto. Talvez você nunca parou para pensar sobre isto.